Turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Olha só, nós vamos estudar hoje é um pouquinho maior o nosso vídeo, tá? Porque nós vamos estudar sobre a nutrição do organismo integrando o sistema que nós já estudamos, que é o sistema digestório, aí o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Então, nós vamos unir esses três para ver como que funciona o nosso organismo no processo de nutrição. Vamos lá. O nosso corpo precisa de energia, certo? Então, o que eu gostaria que vocês soubessem e frisassem aqui? Leiam bem esse textinho. Olha só, o nosso corpo, todas essas partes, eles precisam de muita energia, ó. O encéfalo, ele precisa de muita energia, ele retira dos carboidratos. Os músculos também, eles retiram do carboidrato. O coração, ele retira dos lipídios. E o estômago e o intestino, eles já não precisam de tanta energia assim, certo? Tanto quanto o coração e o encéfalo. Mas eles também necessitam de alguma coisa aí. Então, todos eles estão integrados nessa necessidade de alcançar energia para a vitalidade, tá? Dos nossos órgãos. Vamos lá, para um bom funcionamento, né, dos nossos órgãos. De absorção de nutrientes e produção de energia. O que nós precisamos saber aqui? Que toda a energia dos nutrientes, ela é através dos alimentos, né, que ocorrem durante a digestão, e do oxigênio. Esse oxigênio, ele é captado pelos pulmões, ele passa para o sangue e é distribuído para todas as células do corpo. Ou seja, gente, olha a integração aqui dos sistemas. Nós temos aqui o sistema digestório, o sistema respiratório e quando passa para todas as células, nós temos o sistema cardiovascular, certo? Os nutrientes e o gás oxigênio são transportados para as células do corpo através dos vasos sanguíneos, que é bombeado por meio do coração, que utiliza muita energia, lembra lá? Tira dos lipídios. Aqui fala-se um pouco sobre o intestino grosso e o intestino delgado. Também é importante ler bem, prestar bastante atenção na leitura. E nós vamos para as atividades. Qual é a relação entre o tamanho do intestino e a função que eles desempenham no corpo? Por que o intestino ele tem esse tamanho todo, que está falando aqui no textinho, que ele é bem grande, né? E qual que é a função que ele desenvolve no nosso organismo? Bom, gente, ele tem uma importante função na absorção dos nutrientes e da água durante o processo da digestão. Por isso que ele é tão grande, tá? Próxima e tão importante, né? O processo de nutrição consome energia? Sim, a gente já viu isso ali atrás. E de onde vem a energia de que precisamos para o nosso corpo? A energia que precisamos para o nosso corpo vem de onde? Dos alimentos, né? Dos nutrientes e do gás oxigênio. Não podemos esquecer o oxigênio. Próxima. Qual das frases está correta em relação ao processo de nutrição? A absorção dos nutrientes provenientes da digestão ocorre no encéfalo? Gente, digestão ocorrer no encéfalo? Não, né? Os nutrientes são transformados em energia no coração? Eles são transformados no coração? Não, também. Nos vasos sanguíneos ocorre o transporte de nutrientes, isso sim, que é pelos batimentos cardíacos, e oxigênio para as células, nos dando vida, né? Nutrição e digestão são sinônimos? Não, nutrição é uma coisa, digestão outra, não são sinônimos. Escolha a alternativa correta. As proteínas ou fibras não são consideradas nutrientes, mas estão presentes em alguns alimentos e são importantes para o bom funcionamento A primeira eu vou falar para vocês. As proteínas, elas são nutrientes. As fibras não são nutrientes. E elas são importantes para o bom funcionamento do quê, gente? Do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso? Lembra aquele textinho aqui, ó? Aqui tá falando um pouquinho sobre isso, tá? Consigam ver se vocês conseguem decifrar aí pra gente, tá? Vamos para a próxima atividade. Aqui, vocês vão ver o sistema respiratório, tá? Ele é formado nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e, por último, os pulmões, tá? Todos eles integrados, né?
Ordene os órgãos de acordo com o caminho que o ar faz ao entrar no corpo humano. Qual que é o primeiro, gente? Nariz, cavidade nasal, depois nós temos a faringe, depois, o que nós temos? Laringe, depois nós temos traqueia, depois nós temos brônquios e, por último, os pulmões. Sigam na ordem, tá? Coloque a numeração. 1, 2, 3, 4, até o 7. Próxima, classifica as frases em verdadeiros ou falso. Na inspiração, ocorre relaxamento do diafragma e o ar com gás carbônico. É esse ar que a gente aspira, gente? Inspira? Não, né? A gente inspira oxigênio, que entra nos pulmões. Então, já descarta essa primeira. Os pulmões são formados por estruturas chamadas alvéolos, nos quais ocorre a troca de gases? Sim. Na expiração, o ar com gás carbônico sai pela cavidade nasal, isso é verdade. Pois ao relaxamento do diafragma. Será que ao relaxamento do diafragma? Ó, você puxa o diafragma, contrai, relaxa. E aí, dá uma pesquisadinha aqui, ó. Aqui em cima tá falando sobre o nosso diafragma, tá bom? O processo de nutrição do organismo se encerra no intestino delgado. Isso é real? Acho que não, né? Temos o intestino grosso também. A digestão dos alimentos é fundamental para disponibilizar os nutrientes para as células. Isso é verdade. Sem oxigênio obtido na respiração, o nosso corpo não conseguiria aproveitar a energia dos alimentos. O que você achou lá da leitura do texto que a gente falou sobre oxigênio? Os vasos sanguíneos e o coração também são importantes para a nutrição do organismo. O que você acha? A faringe é comum em 2 sistemas orgânicos? Quais são esses sistemas? Esse também tá fácil. Nós já estudamos a semana passada, na aula da semana passada, e o outro nós estamos estudando aqui, ó. Olha a dica, que boa. Gente, uma boa aula para vocês. Analisem bem as atividades, esse verdadeiro ou falso, tá? Esse daqui, ó, na expiração do diafragma, relaxamento do diafragma. Presta bastante atenção nisso. Quando que o diafragma relaxa, quando ele contrai, tá? Vê lá o textinho, tem no livro didático de vocês, tá? E uma boa aula para vocês. Até a próxima.